Você quer mais conteúdo da Interativa? Então se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom filme! Com esse filme eu vou te mostrar o que fazer ou como, o que colocar no código para fazer com que o meu ator, ao chegar no final aqui do percurso que nós já havíamos iniciado no filme anterior, como fazer com que ele chegue aqui e mude de fases. É bastante simples. Para isso, nós só viremos aqui na cara do gatinho e vamos aqui, ó, em pintar. Eu vou criar um novo ator aqui com a ferramenta de texto e vou chamá-la de chegada, por exemplo. Chegada ou fim, percurso, aí você dá o nome que você quiser. Vou colocar aqui chegada. Vou mudar a cor do texto, porque senão vai ficar com a mesma cor do fundo. Vou colocar uma cor diferente aqui, para ficar fácil de identificar. Perfeito, está aqui, ó, chegada. E daí eu vou posicionar esse meu ator no finalzinho aqui do meu percurso. Como a bolinha vai começar aqui, que nós havíamos definido no código anterior, então eu vou colocar a minha chegada aqui. Volto lá no código da bolinha e só vou complementar o finalzinho aqui, ó. Eu vou dizer para ele assim, eu vou pegar um outro se, eu venho aqui no controle e vou pegar um outro se. E vou dizer para ela assim, observe que o nome do meu ator aqui está como ator 1. Então, eu vou dizer para ele assim, que quando ele tocar no ator 1, então, ó, se tocando em ator, aí aqui na minha setinha, eu mudo a minha opção. Se tocando no ator 1, ou seja, aqui na palavra chegada, ele vai emitir uma frase ou emitir um som, aí você que escolhe. Ele vai dizer, por exemplo, ó, fase 2, ou fim da fase, ou game over, aí você coloca a frase que você quiser. Eu vou colocar aqui somente fase 2. Ele vai dizer isso por 2 segundos. Ele vai transmitir uma mensagem, vou colocar aqui nos eventos, e vou pedir para ele transmitir uma mensagem para que o meu cenário receba essa mensagem e mude para o próximo cenário. Eu vou chamar essa mensagem aqui de fase 2. Fase 2. Ou cenário 2, aí você escolhe. E eu vou pedir para parar todo esse script aqui, porque aí quando mudar para fase 2 será uma nova sequência de comandos. Eu venho aqui em controle e lá no final eu pego esse código aqui, ó, e peço para parar somente esse script. E esse daqui eu vou encaixar logo embaixo desse penúltimo se aqui, ó. No finalzinho, caso você tenha dúvida, aqui no final ele precisa ter 3 perninhas amarelas aqui, ó, sem contar com o código. Então aqui é do primeiro se, aqui é do segundo se e aqui é o sempre, do loop sempre, que fecha tudo. Mas como eu pedi para ele parar esse script, ele vai parar mesmo estando dentro de um loop. Então só vamos... Aliás, não dá para fazer o teste ainda porque nós não terminamos o código, né? Ele vai encostar aqui, mas não vai pedir para mudar para a próxima fase ainda, porque nós ainda não terminamos o código da próxima fase. Eu só venho aqui agora, ó, lá nos meus cenários e vou colocar um código para o cenário também. Eu vou falar para ele assim, que quando ele receber a mensagem fase 2, aqui, ó, que foi a mensagem que enviamos da bolinha, então ele vai mudar para o cenário 2. Mude para o cenário, mude para o cenário. Nós temos cenário 1, cenário 2, cenário 3. Então, vamos mudar para o cenário 2. Eu aproveito que já estou aqui no cenário e já peço também, já mando outras mensagens. Porque como ele tem mais outra fase, eu vou aqui transmitir mais outra mensagem chamada fase 3. E já falo para ele assim, que quando ele receber a mensagem fase 3, que acabamos de criar, ele também vai mudar para o cenário 3. Perfeito. E esse aqui eu deixo lá, que eu vou usar, na verdade, no código da bolinha. Aí aqui eu faço o seguinte, ó, quando o cenário mudar para a fase 2, a bolinha vai estar numa outra posição, ou na mesma posição, se você quiser, já que no fundo, conforme nós criamos no filme anterior, o fundo ele é igual, ele só muda de cor. Então, a posição da bolinha pode ser a mesma. Você só precisa mudar a posição dela no cenário 3, mas isso eu já vou te mostrar. Só vamos dar continuidade aqui no nosso código. Eu vou duplicar aqui, ó,
do roxinho para baixo, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou dar duplicar. Eu tenho toda a sequência igualzinha aqui, ó. Eu só vou deixá-la aqui para baixo, para não te confundir. Eu estou clicando nela, seguro clicado e arrasto aqui para baixo, ó. Porque aqui vai ser a sequência agora de códigos da fase 2. E eu vou dizer para ele assim, ó, para o meu ator, quando o cenário mudar para cenário 2, ou você tem duas opções aqui, ó. Quando o cenário mudar para o cenário 2, ele vai fazer tudo isso, ou quando ele receber, ele não enviou aqui uma mensagem, na fase 1 ele enviou uma mensagem chamada fase 2. Então você diz para esse mesmo ator que quando ele receber a mensagem fase 2, ele vai continuar aqui, ó, mudar para a fase cenário 2 e vai continuar na mesma posição que estava, somando pontos. Essa pontuação aqui não está somando ainda, porque isso daqui é assunto para o nosso próximo filme, que vai ser o seguinte: nós vamos distribuir obstáculos aqui pelo percurso e fazer com que, ao tocar nesses obstáculos, quando o meu ator tocar nesses obstáculos, ele vá somando ponto na variável. Mas como o programa é bastante semelhante, nós já deixamos a variável criada aqui para que você continue assistindo aí a sequência dos nossos filmes, para você ver como fazer esse efeito, como criar um código de somatória de pontos. Por enquanto, nos atendo a esse nosso filme presente, nós estamos aqui na fase 2, e na fase 2 ele vai ter a mesma função. Você vai controlar com as teclas do teclado do mesmo jeito, você só vai mudar agora a cor do seu código. Por quê? Quando o cenário muda para a fase 2, para o cenário 2, ele agora não tem mais esse amarelo para tocar. Ele não pode agora encostar no rosinha aqui, nesse meio roxinho claro. Então nós vamos clicar na cor, pegar o furta-cor e vamos dizer para ele que quando ele encostar agora nessa cor, ele não vai atravessar a parede. E nós vamos mudar a cor de cada código. Da mesma forma, nós já mudamos aqui nos códigos, e no final, quando ele tocar de novo aqui na chegada, agora nós vamos enviar uma mensagem que nós inclusive já criamos essa nova mensagem chamada de fase 3. Perceba que ela já está aqui, ó, fase 3, e nós vamos parar esse script agora e vamos novamente duplicá-lo para que agora ele vá para a próxima fase. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, dou duplicar. Se você quiser deixá-lo aqui do lado, você pode também. Aqui você faz as pequenas modificações, você só pede para ele mudar para a fase 3. Na fase 3, a posição da sua bolinha já não é mais essa, então aqui você precisa mudar também. Eu vou lá no cenário 3, vou clicar aqui no meu cenário, venho aqui nos desenhos, projeto ele na tela. Ops, perdão, aqui é o cenário 1, cenário 3. Não, cenário 2. Eu cometi um pequeno errinho. Aqui, na verdade, no código da minha bola, o cenário 2 é esse daqui. Então, aqui na fase 2, ele não pode encostar nesse verde aqui, ó. Perdão, pessoal. Vamos lá, só pegar o furta-cor rapidinho. Cenário 2. Agora sim, como eu já tinha pego essa cor, essa sim é a cor do fundo 3. Só pra gente confirmar, eu vou lá no meu cenário, vejo esse mesmo. Então, no cenário 3, ele não pode encostar no roxinho aqui. Vamos clicar. Ele começa no cenário 1, ele vai para essa posição no cenário 1. E daí, vamos ver se ao mudar de fase, o meu ator vai estar na posição correta. Caso ele comece num lugar que não é o início do seu percurso, você só volta lá no código dele, vê a fase em que ele está e muda a posição. Vamos lá só executar para ver como fica. Observe que ele transmitiu a mensagem, ele falou fase 2, transmitiu a mensagem e mudou para o nosso próximo cenário aqui, a fase 2, onde ele não pode tocar no verdinho. Perceba que nessa segunda fase, a posição que ela precisa começar é outra. Então, você clica no seu ator, posiciona
onde será o início do seu percurso, e aqui você tem a posição que você deve colocar aqui no código. Vamos mudar essa posição, menos 189, e a posição Y, menos 158. Ok, essa é a posição então que quando mudarmos para a fase 2, o meu ator vai estar. Só vamos executar então, para ver se ele, vamos ver se está tudo corretinho, para ver se ele está executando. Vamos lá. Ele precisa agora encostar na fase, no ator chegada, para mudar para a fase seguinte. Ele às vezes trava porque quando ele encosta no verde, nós definimos que ele não vai adiante. Então você precisa às vezes voltar um pouquinho, encostar aqui na fase 2, na fase 3, na verdade, e ele já mudou para o próximo cenário. Nesse próximo cenário, a posição dele também, perceba que ele não está na posição de início, então coloque-o no mesmo, ou é a mesma posição, como é o mesmo cenário aqui da fase 2, é a mesma posição em que ele precisa estar, que nós colocamos aqui no código. Então você só pode repetir, menos 189 e aqui menos 158. Vamos iniciar. Perceba que ele começa no cenário 1 e agora é para ele mudar de todas as fases. Nós só esquecemos um pouquinho, quando duplicamos aqui, ó, nessa fase ele fala fase 2. Então, nessa fase aqui, aqui ele fala fase 2, a fase 2 é aqui. Então, no final da fase 2, nós colocaremos aqui fase 3. No final da fase 3, como acabou o nosso jogo, nós colocaremos aqui, retiraremos esse, porque ele não vai transmitir mais nenhuma fase, porque acabou a nossa atividade. E você vai simplesmente dizer fim de jogo. E vamos pedir para parar todos. Aqui eu mudei a opção, pedi para parar todos. E daí eu espero que você crie quantas fases você quiser para o seu game, com o desenho que você desejar, e divirta-se bastante. No próximo vídeo eu vou te mostrar como distribuir obstáculos nesse percurso, para que ao tocar nesses obstáculos, fazê-los sumir e somar ponto aqui na nossa variável. Até já, pessoal! Se você gosta de conteúdos iguais a esse e gostaria de receber outros vídeos parecidos, se inscreva em nosso canal que você será sempre avisado quando for postados novos conteúdos. Aproveite, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários e sugestões. Um abraço e até a próxima!